Como já vimos, Gênesis capítulo 2, verso 7 ensina que o ser humano é uma alma e não possui uma alma. Já em Ezequiel capítulo 18, verso 4 e verso 20, ensina que a alma deixa de existir quando o corpo morre. Mas e quanto ao espírito? Ele não permanece consciente mesmo após a morte do corpo? Muitos cristãos acreditam que sim, e até tentam justificar seu ponto de vista citando Eclesiastes capítulo 12, verso 7, que diz: "O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu." Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Mas o fato é que essa declaração não sugere que o espírito dos mortos permaneça consciente na presença divina. Como entender então essa frase que diz: "O espírito volte a Deus"? Antes de qualquer conclusão, precisamos entender o que a Bíblia quer nos dizer quando fala em espírito, já que aprendimos nas lições passadas que o homem não tem uma entidade separada do corpo. Pois bem, quando a Bíblia fala em espírito, isso dentro do conceito humano, já que também existe o Espírito Santo de Deus, se refere à energizante centelha de vida que é essencial à existência de um indivíduo. Em outras palavras, espírito se refere ao princípio vital que anima os seres humanos. Quando Deus criou o homem e a mulher, os fez do pó da terra, e a seguir soprou neles o fôlego de vida. Esse sopro de Deus, que deu vida ao ser humano, é o espírito. Nada tem a ver com uma entidade imaterial capaz de sobreviver de forma consciente fora do corpo. E isso é algo que é preciso deixar bem claro. Então, o resultado da união entre o pó da terra, que é o corpo, e o fôlego de vida que sai da boca de Deus, que é o espírito, dá o resultado de um ser vivente ou uma alma vivente. Essa é a conclusão que Gênesis capítulo 2, verso 7 quer nos passar. Acompanhe comigo o verso. "Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra." Esse é o corpo moldado por Deus. "E soprou em suas narinas o fôlego de vida." Esse é o espírito. "E o homem se tornou um ser vivente ou uma alma vivente." Notem que de modo bem claro a Bíblia afirma que o ser humano não tem uma alma. Ele é uma alma. Sendo assim, alma é sinônimo de pessoa. De um modo mais específico, Deus não colocou uma alma no homem. Deus fez uma alma. Os animais também são almas. E todo ser vivo criado por Deus também é alma. Ao chegar à morte, a alma desaparece, deixa de existir, pois volta ao pó da terra. Enquanto o espírito, sendo ele o fôlego de vida de Deus, volta para ele que o deu. É como o ato de soprar, depois puxar o ar de volta. O livro de Eclesiastes capítulo 12, verso 1 a 7, descreve em termos bastante dramáticos o processo do envelhecimento, culminando com a morte. O verso 7 refere-se à morte como a reversão do processo de criação mencionado em Gênesis capítulo 2, verso 7. Como já foi dito, no sexto dia da semana da criação, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Mas Eclesiastes capítulo 12, verso 7 nos diz: "O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu." Assim, o fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão e que também forneceu a todos os outros seres humanos retorna a Deus, ou em outras palavras, simplesmente deixa de fluir para eles e através deles. Portanto,
o espírito de vida por meio do qual o homem vive, e que só ele, emprestado por Deus, por ocasião da morte, volta ao grande autor da vida. Tendo vindo de Deus, a ele pertence, e o homem só pode ter eternidade como dom divino por meio de Cristo Jesus. Quando o espírito volta para Deus, o pó, de que o homem foi feito alma vivente no princípio, volta ao que era a terra, e a pessoa não mais existe como um ser vivo, consciente e pensante, exceto como existe na mente, plano e propósito de Deus por meio de Cristo Jesus na ressurreição. Na lição de amanhã veremos que pelo fato do homem não ter uma entidade que sobreviva à morte, não fica difícil entender que os mortos não pensam, não falam, não sentem e não ouvem. Em resumo, na lição de amanhã veremos que os mortos não sabem de nada. Que Deus os abençoe e até a próxima.